Você já ouviu falar de cromatografia nos óleos essenciais, na aromaterapia? Então, fica aqui com a gente, porque hoje na Laslo nós vamos conversar sobre a leitura química dos aromas, justamente a cromatografia dos óleos essenciais. Deixa eu me apresentar para vocês, meu nome é Patrícia Barragan, eu sou professora de Química e eu tenho também a alegria de fazer parte da equipe de comunicação da Laslo. Então, a gente escuta muito, lê nos livros, né? Começa a se informar sobre o assunto e, querendo ou não, a palavra cromatografia vai aparecer na nossa frente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Pode parecer difícil, até porque está aí associado com a química, mas hoje eu vou te mostrar que esse conhecimento pode transformar a sua prática dentro da aromaterapia. Afinal, hoje eu estou aqui na Laslo justamente graças à parceria da Laslo, histórica aí com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que foi justamente onde eu descobri os óleos essenciais, dentro de um laboratório de cromatografia. Pois é, eu fui estudar com a doutora Vânia Ferraz, né, uma queridíssima, muito amiga, uma profissional super competente, e ela era justamente a química responsável pelas análises cromatográficas da Laszlo desde 2006. E aí começou não só a minha descoberta dos óleos essenciais, mas a minha redescoberta da química, da cromatografia, e isso tudo se combinou, né, para que eu me encantasse por todas essas áreas e essas áreas juntas. Então, a história da aromaterapia no Brasil passa pela Laszlo e ela passa também pela cromatografia. A Laszlo, no seu pioneirismo, sempre reconheceu a importância dessa ferramenta para a empresa, né? A empresa Laszlo de aromaterapia e óleos essenciais, em termos de qualidade, de oferecer, de conhecer e de divulgar os quimiotipos, os geotipos, os terroirs. E, claro, para o aromaterapeuta, trazendo possibilidade de escolhas. A Laszlo tem um acervo riquíssimo para você estudar os óleos essenciais, que é o drive de cromatografias. Com essas cromatografias desde 2006, 2008, está tudo lá. É gratuito e está no site da Laszlo, www.laszlo.com.br. É só você rolar a tela. Lá no final tem várias informações, tem vários links clicáveis e está lá cromatografia para você abrir um drive, um mundo de conhecimento, um mundo, né, uma coleção, de novo, gratuita, pronta para você estudar, para você consultar e conhecer a fundo os óleos essenciais. Então já deu para a gente perceber que para a Laszlo é muito importante, não só para a empresa que está aqui, né, representando, divulgando, distribuindo óleos essenciais, mas também para você que é aromaterapeuta, que é estudioso dos óleos essenciais e quer aplicar com segurança, com confiança, quer aprender a substituir os óleos essenciais. Então fica com a gente até o final e aproveite para deixar nos comentários o que você espera dessa nossa conversa de hoje. Então, Paty, o que significa cromatografia? Esse termo tem origem grega. Croma, que significa cor, e graphem, que significa escrita, registro. E ele foi cunhado pelo pai da cromatografia, Mikhail Tzvedt, aquele que criou a sua primeira unidade cromatográfica. A sua experiência mais famosa, que deu origem a esse nome, cromatografia, consistia em ele preparar extratos de folhas verdes, porque ele estava estudando justamente os componentes desses extratos, né, como a clorofila, que é um pigmento natural verde, mas a gente tem outros, como os carotenoides. E ele passou esse extrato de folhas verdes em uma coluna de vidro recheada, a gente fala empacotada, né? Mas recheada de um sólido branco, que no caso, carbonato de cálcio. E o que, que ele observou? Ele observou que à medida que aquele extrato ia passando, alguns dos componentes eles iam ficando mais retidos, eles demoravam mais para passar, eles tinham uma velocidade, né, de passagem naquela coluna mais baixa. E outros componentes tinham uma velocidade um pouco mais alta. E isso culminava no quê? Numa coluna que tinha um registro de cores, né? Como eu vou deixar aí para vocês verem uma reprodução do experimento do Tzvedt. Então, como existia esse registro específico, dependendo do tipo de sólido que estava na coluna, dependendo do tipo de extrato, ele entendeu que aquele registro, aquela escrita, aquele graphing, ele era representativo
do que tinha dentro daquela substância, daquela mistura, daquele extrato, né, inicialmente. Então, aquele registro em forma de cores representava o que compunha, o que constituía aquele extrato. Então, ele desenvolveu, na técnica da cromatografia, uma técnica de separação de substâncias. E essa separação se dá através da separação de cores, inicialmente, né? Então, depois disso, esse processo cromatográfico, logicamente, ele foi ganhando novas camadas de desenvolvimento, né? Ele foi sendo cada vez mais aperfeiçoado. E hoje, nos óleos essenciais, a cromatografia é fundamental para a sua análise, para o seu conhecimento, para o seu estudo de óleos novos, né? Segurança, principalmente de qualidade, tá certo? De identificar adulterações, certo? Então, a cromatografia inicialmente é uma técnica de separação de substâncias, mas além de separar com a sua evolução, ela permite hoje que a gente possa identificar os componentes que formam aquela mistura original. Então, no caso dos óleos essenciais, além de separar os seus componentes, identifica, dá nome a esses componentes e também quantifica, ou seja, a gente, ao final de uma cromatografia hoje, a gente não vê mais cores, mas a gente tem uma tabela composicional para poder representar aquele óleo essencial, tá certo? Então, ela é fundamental para que a gente estude óleos novos, para que a gente conheça diferenças entre óleos essenciais e também, principalmente, para a parte de segurança e adulteração. Então, a cromatografia é essa técnica de separação e ela também está associada muitas vezes a uma outra técnica que é a de espectrometria de massas, que justamente ajuda a identificar os compostos daquela mistura original, daquele óleo essencial. Hoje, então, a gente não tem mais um registro de cores, como eu falei com vocês, mas o nosso registro na cromatografia, ele ocorre no formato de linhas, formando picos, certo? Como exemplo aqui que eu vou colocar para vocês do hortelã-pimenta. Então, este é um cromatograma, resultado de uma análise cromatográfica do óleo essencial de hortelã-pimenta. O registro, então, o graphing, é essa forma de sobe e desce, dando origem a esses picos que correspondem às substâncias que compõem o hortelã-pimenta. E como que a gente faz essa correspondência? Junto com o cromatograma, junto com o laudo cromatográfico, a gente recebe as informações numa forma de tabela. Então, uma tabela composicional, uma tabela química, tá? E ela é diretamente derivada desses picos. Como vocês podem ver neste exemplo, então, do hortelã-pimenta, a gente tem aí diversos componentes, pineno, alfa-pineno, beta-pineno, sabineno, limoneno e mais um monte de outras coisas. Cada um dos nomes, vocês estão vendo ali o pico, né, o número representativo daquele pico, e a gente vê dois em grande quantidade, esses são os majoritários. No caso do hortelã-pimenta, dessa análise, desse cromatograma, 19,5% de mentona e 47,3% de mentol. Esses são, então, os componentes marcantes desse óleo essencial, o que corresponde com a literatura, era esperado isso mesmo, né? E, além disso, como eles são marcantes e eles estão em maior proporção do que os outros, eles também são chamados de componentes majoritários. Um outro exemplo que eu já deixo para vocês aqui é do alecrim verdadeiro, antigamente chamado de Rosmarinus officinalis e agora é a Salvia rosmarinus. A cromatografia do alecrim verdadeiro, a gente consegue ver nesse quimiotipo os picos mais altos correspondendo aos componentes que têm maior quantidade, e nesse caso específico a gente tem 21,7% de alfa-pineno, 19,4% de 1,8-cineol e 25,2% de cânfora. Esse alecrim específico é do quimiotipo cânfora, sim, porque ele está em maior proporção. Nesse caso, sim, mas a gente, para definir quimiotipos, tem um estudo comparativo entre óleos do mesmo tipo, mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Então, o que a gente tem na cromatografia? Uma grande magia revelada. Como que isso se traduz na terapêutica? Como que a gente traz essa revelação composicional, essa revelação química, essa leitura química para a nossa prática terapêutica? Ler uma cromatografia, acompanhar uma cromatografia de óleo essencial, é trazer para a gente o acesso à leitura do potencial terapêutico desses óleos essenciais. Ao mesmo tempo que isso nos revela os seus segredos, a gente também tem o apontamento, a direção em relação aos cuidados. Por quê?
Cada pico, que representa um tipo de substância, se comporta no corpo, cada uma dessas substâncias, como uma chave. E ao abrir a sua porta, cada chave específica na sua fechadura, isso vai gerar os nossos efeitos terapêuticos. Então, o que a gente colhe no nosso corpo, né? Ação anti-inflamatória, ação antifúngica, ação ativadora do sistema nervoso central, ação calmante e relaxante do sistema nervoso central. Isso tudo depende dessas chaves que são lidas, conhecidas através das lentes da cromatografia, né? Os efeitos terapêuticos, eles são relacionados à composição dos óleos essenciais, à composição química natural dos óleos essenciais. Mas isso também dá uma direção para a gente em relação às possibilidades de risco, às possibilidades de efeitos adversos, aos cuidados que a gente tem que ter com aqueles componentes, com aqueles óleos essenciais. Por isso que na aromaterapia a gente fala tanto sobre tempo, sobre dose, sobre vias de ação. Isso tudo depende diretamente da leitura química, né, do potencial dos óleos essenciais. Por isso, então, saber consultar as cromatografias é essencial para uma prática terapêutica segura. Então, a cromatografia é o código aromático dos óleos essenciais? Sim, principalmente porque a gente consegue acessar a identidade única de cada um dos óleos essenciais. Para explicar melhor, vamos falar das lavandas, porque eu sei que todo mundo adora. Vamos fazer uma comparação entre a lavanda angustifolia, que é a chamada lavanda verdadeira, não que as outras sejam falsas, o nome dela que é assim. Qualquer coisa você pode conferir aqui no Dominique Baudoux, que está escrito lá, que o nome da lavanda é lavanda verdadeira. Lavanda angustifolia é a espécie dela, né? A lavanda verdadeira, ela pode ser a lavanda fina, que a gente conhece como lavanda fina, lavanda bulgária, lavanda frança, tá? Basta que ela seja da espécie lavândula angustifolia. Vamos fazer uma comparação dela com a lavândula dentata, ou lavanda dentata, que é essa mesma que cresce nos jardins, nas floras, em todo lugar aqui no Brasil, você consegue acessar a lavândula dentata, a lavanda dentata. Por quê? A lavanda verdadeira, ela não é adaptada, não é uma planta que sobrevive, que se desenvolve bem no clima brasileiro. Mas a lavanda dentata, sim. Então, são espécies diferentes, lavândula angustifolia e lavândula dentata, ok? A lavanda angustifolia, como muita gente já sabe, de cor e de coração, né? É a lavanda chamada lavanda calmante, a lavanda que a gente usa para dormir, o seu óleo essencial. É um óleo rico em linalol e acetato de linalila, né? Então, com as cromatografias, a gente sabe que esses são os dois majoritários e eles são importantes, né? São os componentes referência, os componentes que têm maior atuação no óleo essencial de lavanda, porque eles estão em maior quantidade, tá? Eles são responsáveis, então, por interagir com o nosso corpo, levando a esse resultado de calma, de relaxamento, uma boa noite de sono. Sim, esses componentes também são gentis com grupos sensíveis. O que são grupos sensíveis, né? Pacientes que têm alguma questão neurológica, crianças, gestantes, bebês, certo? Então, esses são os grupos sensíveis. Pacientes polifarmácia, por aí vai. Já o óleo essencial de lavândula dentata, ele não tem linalol. Vamos comparar os dois? Ele não tem linalol. Então, ele vai ser calmante? Não. Ele vai ser relaxante? Não. Mas o que ele tem em grande quantidade? Ele tem cineol, cânfora e fenchona. Vejam, um perfil composicional muito diferente da lavândula angustifolia, da lavanda verdadeira, da lavanda fina. Então, a gente não vai poder fazer com ele as mesmas coisas que a gente faz com a outra lavanda. Ele não vai ser bom para dormir, ele não vai ser bom para ser calmante, para ser relaxante, né? Ele tem outras funções. Por exemplo, essa combinação fica sensacional no alívio de dores, também no alívio de questões respiratórias, o nariz entupido e por aí vai. Porém, né, o que a gente vê também? Com esse teor de cineol e de cânfora, a gente precisa ter um cuidado justamente com grupos sensíveis, certo? Então, comparando os dois, a gente já vê que não tem linalol e acetato de linalila, então eles não têm a mesma atuação devido aos mesmos componentes. Isso aí já está descartado. Mas eles têm outros componentes em grande quantidade, que é cineol, cânfora e fenchona, certo? Cineol, cânfora e fenchona
se combinam muito bem para alívio de dores, para alívio de congestão respiratória, mas são também substâncias que a gente tem que ter um cuidado a mais com crianças, gestantes e bebês. Na verdade, a gente não indica esse óleo essencial rico nessas substâncias para crianças, gestantes e bebês. A gente espera o pessoal se desenvolver mais um pouquinho, certo? Agora que a gente já descortinou muita química, muita cromatografia, viu a aplicação com as lavandas, vamos tentar entender um pouquinho do código aromático de olíbanos diferentes. O olíbano, né, é um óleo essencial extraído de espécies de Boswellia, da resina aromática de espécies diferentes de Boswellia. O olíbano referência, né, o olíbano que todo mundo conhece, que chama olíbano mesmo, é o olíbano cartéria, Boswellia cartéria. Sim? Então eu vou trazer esse e outros tipos de olíbano para vocês conhecerem um pouquinho mais agora da importância da cromatografia. Lembrando, justamente para que você tenha possibilidades e clareza na sua escolha dos seus óleos essenciais. Hoje eu quero um olíbano Boswellia cartéria. Hoje eu quero experimentar um olíbano diferente, por que não? Mas que você tenha essa possibilidade de escolha, sim? A Laszlo divulga esse conhecimento desde sempre, tanto que está lá no site. Esse drive sempre foi público, sempre foi distribuído para os clientes da Laszlo, para que justamente pudessem estudar. Hoje, lá nesse arquivo, né, nesse drive, que está disponível de forma gratuita, nós temos olíbanos que não estão no portfólio da Laszlo mais. Então, são preciosidades que vocês podem ir lá conhecer e aprender muito mais, né, sobre esses óleos essenciais. Então, a gente deixa isso tanto no site, mas também no rótulo. E eu já vou mostrar para vocês os componentes desses óleos essenciais. Então, qual que é o nosso objetivo também? Que vocês conheçam mais sobre esse tipo de informação, sobre os códigos aromáticos, né, sobre cromatografia. Porque esse conhecimento evita confusões em relação aos nomes comuns, aos nomes populares e, principalmente, direciona para você que trabalha diretamente com óleos essenciais, você que é terapeuta, você que é aromaterapeuta, direciona as suas escolhas seguras, não só do tipo do óleo, né, da segurança da qualidade do óleo, mas também em relação à dosagem, o que você vai combinar com ele, o que você vai evitar, quais grupos vai evitar também, sim? Então, esse olíbano referência na Laszlo, o nome comum dele é olíbano do deserto, é o Boswellia cartéria. Como vocês estão vendo aí nesse cromatograma, os majoritários, os marcadores são alfa-pineno, limoneno e beta-cariofileno. Nessa análise, o alfa-pineno está em torno de 30%, o limoneno 16% e o beta-cariofileno 15%. Isso deriva diretamente dos picos que a gente enxerga, que dão origem à tabela composicional, que é o que a gente usa como referência para avaliação desse olíbano. Guardou então aí? Boswellia cartéria, olíbano do deserto. O olíbano da Índia, a espécie é diferente, Boswellia serrata. O seu marcador principal, o seu majoritário é um só, é 70,6% de alfa-tuieno. É uma outra substância, é uma outra molécula, ela até está no mesmo grupo do alfa-pineno, do limoneno, mas é uma outra substância. Lembra da chave? É uma chavinha que abre uma porta diferente, certo? E não é característico dessa espécie, como você pode ver na tabela composicional, a gente encontrar, né, o pineno, o limoneno, o cariofileno, até tem, mas em pequeníssimas quantidades, quando a gente compara com o Boswellia cartéria. Agora a gente tem aí na tela o olíbano do Sudão, que é o Boswellia papífera. Ele tem um aroma, todos eles têm aroma aproximado do que a gente conhece como olíbano. Esse é um pouquinho mais cítrico, mais puxado ali para o pinheiro, porque o seu marcador não é alfa-pineno, o seu marcador não é limoneno, o seu marcador não é beta-cariofileno e também não é tuieno. O seu marcador é uma substância que está fora desse grupo dessas outras substâncias. É um éster, o acetato de octila. Então, ele tem uma característica olfativa muito diferente dos outros olíbanos, né? Esse olíbano, ele não está mais no rol, atualmente não está no rol de óleos essenciais da Laszlo, mas você encontra esse cromatograma e de diversos outros olíbanos lá no nosso drive, né, de cromatografia históricas aí da Laszlo. Você pode estudar e, quem sabe, aí se apaixonar por ele também, quem sabe um dia volta, né,
para o nosso hall de óleos essenciais, estamos sempre de olho aí. Às vezes ele volta, quem sabe, né? Para você conhecer mais de pertinho. Então vejam como a importância da gente ter acesso à leitura das cromatografias, para que a gente tenha possibilidades de escolha consciente, porque só olíbano não é uma coisa só. Os olíbanos, eles são uma riqueza de composições. Dessa forma, a gente percebe que a escolha está nas mãos da gente, né? Nessas lentes da química, nessas lentes da cromatografia. E essa é a importância do conhecimento aplicado. Se a gente defende liberdade de escolha, né, que seja através do conhecimento, que é um dos grandes pilares da LASLO, né? Então, eu quero mostrar para vocês aonde que ficam essas informações além do site, porque elas também estão no rótulo. Preparados? No rótulo, quando você tem, né, um óleo da LASLO, você já tem o nome comum e a espécie. Isso é básico, isso tem que ter em todo rótulo de óleo essencial, para a gente saber, óleo de que eu estou comprando, é laranja, é lavanda, é gerânio, então, olíbano, né, gerânio, esse é o nome comum. E a espécie, vocês viram que no caso do olíbano varia bastante a sua composição, por isso varia bastante o seu aroma e varia também as aplicações que a gente pode fazer com elas, tá? Mas o que a cromatografia permite conhecer mais a fundo? A partir dos dados cromatográficos, a gente consegue determinar, identificar, conhecer quimiotipos diferentes, geotipos diferentes, cultivares diferentes, porque eles possuem também perfis químicos diferentes. Às vezes são muito parecidos, várias lavandas, né? Se vocês forem fazer essa investigação, da lavanda fina Bulgária, da lavanda fina França, da lavanda fina Inglaterra, por exemplo, são três que eu adoro, mais a lavanda Buena Vista, você vai ver que assim, os componentes majoritários são os mesmos, mais ou menos na mesma proporção, por isso que tudo tem cheiro de lavanda. Mas ali no fundo, aqueles minoritários, aquele buquê olfativo, ele é diferente, porque ele representa, né, a expressão química, o óleo essencial de um indivíduo, que é aquela planta, certo? E aquilo que ela está expressando no seu ambiente. Então, olhando para os nossos rótulos. No rótulo dos olíbanos que hoje a gente tem aqui no portfólio da LASLO, a gente encontra bem na frente o nome comum, a espécie e detalhes sobre esse óleo essencial. Vejam como os dois são diferentes porque são de espécies diferentes. Se você virar o frasco, a gente encontra também no rótulo a composição majoritária daquele óleo essencial, a composição esperada daquele óleo essencial. Então, veja, se você tem um frasco da LASLO em mãos, você já tem todas as informações mais importantes aí nas suas mãos. Então, vamos ver agora como que isso se aplica a um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês, a diferença de geotipo. Vamos ver agora os óleos essenciais de gerânio a partir dos rótulos que a LASLO disponibiliza para vocês. Aqui a gente tem um rótulo de Pelargônio graveolens, o gerânio que cresceu, foi cultivado e destilado aqui em terras brasileiras. Por isso que está escrito aí GT Brasil, sim? Então, Pelargônio graveolens, a espécie que deu origem a esse óleo essencial, que tem o nome comum de gerânio rosa ou de gerânio brasileiro. Vejam que na última linha está escrito aí cultivar Rosé Brasil. Sim, é específico desse tipo de óleo essencial, que é um geotipo, é um cultivar que só o Brasil produz, tanto que isso carrega no nome do cultivar dele, certo? Essa é a diferença. Então, se você virar este rótulo, se você virar o frasquinho, você vai encontrar a composição média. Veja, está escrito que foi obtida por CG. Isso quer dizer que foi obtida por cromatografia gasosa. Então, tem aí a proporção, né, dos componentes majoritários. Tem linalol, tem citronelol, tem acetato de citronelila, né, e tem outras coisas. Mas eu quero que vocês prestem atenção que mesmo tendo um pouquinho de linalol, isso é característico dele, ele tem um pouco de geraniol, que era esperado, afinal de contas é um óleo de gerânio, mas ele tem de 20 a 30% de citronelol. E aí, Patrícia, citronelol não tem cheiro de citronela? Tem. Inclusive, tem algumas floras aqui no Brasil que eu já vi, que eu já comprei Pelargonium graveolens e flora, e a gente encontra escrito na frente da planta citronela. Ele tem um aroma que lembra a citronela, por quê? Porque esse caso brasileiro, por exemplo, ele tem de 20 a 30% de citronelol, que combinado
com o linalol, com o geraniol, com os outros ésteres que estão aí presentes, com os outros óxidos que estão aí presentes, ele fica um aroma floral muito agradável, né? Muito próximo da rosa, por exemplo. Né? Um aroma, quem conhece, gente, o gerânio brasileiro, ele tem uma qualidade, né? Ele é um terroir muito apreciado, porque ele tem uma qualidade, assim, fantástica, em termos olfativos, né? Da sua riqueza na sua composição. Vamos olhar agora para o gerânio Egito, olhando para o rótulo. O que a gente vê? Nome comum, gerânio egípcio, Pelargonium graveolens, é a mesma espécie, é o mesmo óleo essencial, mas veja o que está escrito ali na primeira linha, GT, Egito ou China, quer dizer que são desses dois lugares se obtém um óleo essencial muito parecido, né, praticamente igual. Então, esse gerânio egípcio, né, que pode ser obtido tanto do Egito quanto da China, né, isso que significa o GT, de onde que ele foi produzido, e as suas características. Ele tem, olha na linha de baixo aí o que está escrito, quimiotipo citronelol, que aí já vai para 30, 40%, certo? Então, já é diferente do outro gerânio. Quando a gente vira o frasco, né, vira o rótulo, você tem acesso de novo à composição obtida por cromatografia gasosa, né, obtida por CG, que tem, né, geraniol a 10, 20%. Tem citronelol 30 a 40%. Então, o peso desse aroma está muito mais puxado para o citronelol do que para o geraniol, certo? O linalol está ali em torno de 3 a 6%, né? Também fica um aroma muito agradável, mas ele é muito mais forte no citronelol do que no geraniol, sim? E essas diferenças de nuances olfativas, você vai abrir os dois frascos, gente, você sente gerânio. Sim, você sente o aroma do gerânio. Mas essas diferenças de composição, elas dão nuances, dão toques diferentes. E isso está relacionado, nesse caso, aonde essas plantas crescem. Porque se a gente voltar na frente, né, o geotipo é diferente. E elas crescerem em ambientes diferentes, elas oferecem uma produção de composição, né, de moléculas aromáticas diferentes, que são correspondentes a esse ambiente. Isso que a gente identifica aí no geotipo. Então, o que a gente tem? A cromatografia como uma ferramenta de qualidade, não só se está puro ou não, mas de qualidade olfativa. O que eu quero, o que eu espero para aquele óleo essencial? O que eu espero poder fazer com aquele óleo essencial, né? Então, a cromatografia como um controle de qualidade é básico, é fundamental. Para a seleção de fornecedores, também perfeita. A Laszlo, por exemplo, recebe os óleos essenciais, né, de fornecedores comuns ou de fornecedores novos, recebe as cromatografias que esses fornecedores enviam, né, porque é comum, a gente geralmente solicita mesmo, mas mesmo assim, quando chega a amostra real do produto, aí é feita uma nova cromatografia para que esse fornecedor seja validado, tá? Então, a Laszlo, por causa disso, ela usa essa técnica da cromatografia há quase 20 anos, desde essa parceria aí com as análises da UFMG, e hoje a gente tem novos parceiros, como a Bioacert. Se vocês verem os relatórios mais novos, eles já são produzidos, né, no formato parecido, mas são com parceiros diferentes, tá? A cromatografia, então, é essencial para a identificação da qualidade e de adulterações, sim? Você, como consumidor, não precisa se sentir na obrigação de ser um fiscal de cromatografia, um fiscal de qualidade, porque isso é obrigação da sua empresa. Mas se você tem dúvidas da sua empresa no sentido daquela que você confia, tá? Se você tem dúvidas, você tem que conversar com essa empresa, você tem que pedir mais informações, tem que ter uma pessoa responsável para te passar as informações, tanto da parte técnica quanto da relação da empresa com o consumidor, tá bom? Sempre levando a sério a ciência e a transparência. Mas o que a gente estava conversando, né? A cromatografia é um excelente conhecimento aplicado à prática aromática. Você que, né, quer escolher seus óleos essenciais, quer combinar seus óleos essenciais, quer indicar seus óleos essenciais, aplicar eles na sua vida, na aromaterapia, né? Então, a gente tem uma conexão profunda, como a gente já falou, entre a composição química e os potenciais terapêuticos. É por isso que a gente
se aventura a descortinar a sua composição. E é por isso que a cromatografia é uma ferramenta para o aromaterapeuta, para as escolhas conscientes do aromaterapeuta. Vamos a alguns exemplos, né? Se a gente for comparar a lavanda verdadeira, então lavandas finas, fina França, fina Bulgária, Inglaterra, Buena Vista, lavanda Hungria, com a salvia esclaré, que todo mundo ama também, né? Muito conhecido esse óleo essencial, você vai observar que eles têm perfis composicionais muito semelhantes. Pode não parecer à primeira vista, mas eles têm perfis composicionais muito semelhantes, bem como o petit grain de laranja. O óleo essencial da folha da laranjeira também tem um perfil semelhante à lavanda. Então, a gente espera para esses óleos essenciais algumas similaridades de aplicação. Por exemplo, os três que eu citei, lavanda, salvia esclaré e petit grain, são excelentes para acalmar os nervos, porque eles têm componentes que fazem isso, e em proporções muito parecidas. Por que que eu, pessoalmente, falo muito que os cítricos se substituem muito bem? Porque eles têm um perfil composicional muito parecido. Todas as laranjas, independente da laranja que você está pegando aí, laranja pera, laranja valência, laranja sanguínea, laranja selvagem, laranja amarga, todas elas têm mais de 90% de limoneno, que é a mesma molécula, certo? Então, misturar laranja pera com laranja sanguínea não é uma sinergia, você está repetindo os mesmos componentes. Mas você pegar laranja sanguínea e misturar com lavanda, ou pegar laranja da terra e misturar com salvia esclareia, você vai chegar em direções terapêuticas parecidas, porque você está combinando componentes em proporções mais ou menos parecidas, tanto da lavanda com a laranja, quanto a outra laranja com a salvia esclareia. Alguns dos lavandins, eles são muito próximos de lavanda. E para muitas aplicações, às vezes você não tem a lavanda, você pode usar o lavandim perfeitamente bem. Por quê? Apesar deles terem um pouquinho mais de cineol e de cânfora, que não é comum em grande quantidade na lavanda verdadeira, na lavanda angustifolia, alguns lavandins têm esses em pequeníssima quantidade e são cheios de linalol e acetato de linalila, como a lavanda angustifolia. Então, vale a pena optar pelos lavandins muitas vezes quando a gente não tem acesso à lavanda, tá? Então, na hora de montar sinergias, conhecer a composição evita que a gente repita os componentes, né? E fique, ao invés de potencializar, fica ali repetindo a mesma figurinha. Então, para ficar claro, né, conhecer a tabela composicional, o resultado da cromatografia, permite que os terapeutas estudem substituições, sinergias e aplicações muito mais conscientes, né? O que eu gosto sempre de falar, a ciência não pode ser um peso, química não pode ser um bicho de sete cabeças. É uma lente que amplia o nosso encantamento pelo mundo dos óleos essenciais. Afinal, a ciência da aromaterapia depende diretamente da química. Então, o que a gente viu hoje, né? Nós vimos a cromatografia como uma técnica de análise, mas quando a gente usa isso no contexto dos nossos óleos essenciais, o que nos é revelado é a identidade daquele óleo essencial, certo? As suas particularidades, as suas nuances, né? Como um óleo único de um ser que cresceu na China, na África, na Bulgária, no Brasil, né? Temos terroirs diferentes. Falando nisso, no Brasil a gente tem, por exemplo, o alecrim que produz mirceno em quantidade notável, e a gente tem a citronela que se adaptou muito bem à Amazônia e hoje dá um óleo essencial muito diferente de outras citronelas, que é o Amazon Grass, né? Vale também você conhecer tanto a cromatografia quanto o rótulo, né? Se você tiver esses produtos, você pode olhar o rótulo que você já tem ali acesso a essas informações preciosas que foram hoje descortinadas para vocês. Então, além disso, a gente ganha, né, com esse conhecimento aplicado na química dos óleos essenciais, direcionado especificamente na cromatografia, a gente ganha segurança e confiança na hora de fazer as nossas escolhas, de fazer as nossas combinações. Então, de novo, a Laszlo tem o maior acervo público de cromatografias do Brasil. É só você entrar lá, clicar, estudar, imprimir, salvar. É de conhecimento público, tá ali para vocês, né?
E se você quer ver esse conhecimento na prática, eu recomendo assistir o nosso vídeo sobre a adulteração do óleo de lavanda no mercado brasileiro. Tá no nosso YouTube, nós vamos deixar marcado aqui para vocês. Não deixe de assistir, porque tem a discussão de análises cromatográficas e composicionais de 10 tipos de óleos essenciais que são comuns aí no mercado brasileiro, né? Que se propõem a ser óleos de lavanda, mas na verdade a adulteração lá em cima. Mas isso só foi possível de ser conhecido graças à análise cromatográfica. Então, agora que vocês estão sabendo de tudo, corre lá e assiste esse vídeo também. Então, lembre-se de compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. A gente espera vocês nos nossos próximos vídeos e foi uma grande alegria e satisfação ter passado esse tempo com vocês. Ótimos estudos e até a próxima!